Ou seja, você está entrando numa conversação mais elevada com objetivos da fase anterior, meu filho. Você está entendendo? Então você é como um mecânico de automóveis que não quer consertar o automóvel. Quer apenas agradar o cliente. Então você não consegue prestar atenção no automóvel. Entendeu? Você está prestando atenção no seu próprio umbigo. Ora, todo o ensino universitário dessas coisas é assim. Quer dizer, você está tentando conseguir um lugar na sociedade. Então você realmente não está livre para participar de um diálogo supratemporal entre homens que já morreram, tá certo? E que não lhe trará nenhum proveito senão de tipo interior. Qual é esse proveito? Esse proveito é que na medida em que você participa deste diálogo, você acaba adquirindo algum conhecimento sobre quem você é realmente. Quais são as suas possibilidades reais. Por exemplo, é impossível se ler Shakespeare como se deve ler, sem que todos aqueles personagens apareçam para você como possibilidades suas, e como outras tantas superfícies nas quais você vai se espelhar, e nas quais você vai ver a complexidade das emoções, dos desejos, dos temores que se agitam dentro da sua própria alma. Foi para isso que Shakespeare escreveu as peças. Se você lê um grande filósofo como Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, né, ou Leibniz, estudando aquilo, você perceberá as possibilidades mais extremas da inteligência humana, em confronto com problemas dificílimos. E você vai acabar percebendo o que a sua inteligência pode e não pode. Ora, enquanto você está no aprendizado de integração social, acontece uma coisa muito curiosa. Você está interessado sobretudo em você mesmo. Mas tudo que você saberá sobre você mesmo por esse meio não se refere a você mesmo. Se refere apenas ao que os outros pensam de você. Então, você está orbitando no mundo da autoimagem. E não da sua realidade. Quer dizer, a sua identidade efetiva você só vai conhecendo quando você testa as suas últimas possibilidades, vamos dizer, de conhecimento. Ou quando, por exemplo, você lendo Santo Agostinho, lendo a Confissão de Santo Agostinho, você vê que ele admite que, quando ele era pequeno, já no bercinho, ele tinha maus pensamentos contra a sua própria mãe. Daí você começa a pensar, será que eu também sou um filho da puta assim? E você vai ver, puta, eu sou. E se eu tentar melhorar? Realmente, quer dizer, agora eu quero ter outros pensamentos. Eu quero ter pensamentos de bondade, de generosidade, etc, etc. E você tenta aquilo, e você vê que a coisa maligna volta, e 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 volta. E que frequentemente você tem que fazer um arranjo entre as duas coisas, porque você não consegue melhorar efetivamente. Às vezes você consegue, um pouquinho. Então, aí você está testando as suas possibilidades na esfera moral. E aí você começa a ter alguma ideia efetiva, né, do que você pode e do que você não pode. E isso, naturalmente,
modificará o julgamento que você faz sobre a conduta alheia. Eu já vai fazer mais de 20 anos que eu adotei como divisa, como norma para mim. Eu nunca espero que ninguém faça algo que eu mesmo não sei fazer. Então, se o sujeito tem uma má conduta, eu penso assim, bom, e se eu tivesse, como é que eu faria para modificar isso? Penso, eu não sei. Ué, então, se eu não sei, como é que eu posso exigir que ele saiba? Então, deixa ele do jeito que ele está. Está entendendo? Então, aí você começou a fazer um julgamento moral responsável. Por quê? Porque você está considerando o outro como aquilo que ele realmente é, ou seja, como um semelhante. Quer dizer, ele é um ser humano, ele tem a mesma estrutura sua. Ele tem mais ou menos o mesmo corpo de possibilidades que você. Ele não é Deus, ele não pode fazer mágica. Né? Mas tem que considerar as coisas que ele pode. Por que eu sei que ele pode? Porque eu também posso. Então, a sua vida moral começa a ter uma consistência. Está entendendo? Então, o conselho de Santo Tomás de Aquino, quer dizer, tem sempre diante de ti o olhar dos mestres. Ou seja, o que Santo Tomás de Aquino, o Aristóteles, o Shakespeare, então, pensaria do que eu estou fazendo agora? Note bem, na fase do aprendizado de integração social, você quer saber o que um monte de idiotas pensaria a seu respeito. Né? De pessoas que nem são melhores do que você, e você se submete ao julgamento delas e tenta parecer bonitinho na frente delas. Frequentemente você se submete a humilhações. Leia o meu escrito O Imbecil Juvenil. Você vê quantos sacrifícios auto-humilhantes a pessoa faz para conquistar a afeição de quem às vezes não merece, sei lá, amarrar o sapato delas. Só porque você precisa daquele grupo. Né? Agora, você começa a se pôr no julgamento por pessoas muito melhores. Que não estão interessadas em te enganar e que não precisam de você para nada que seja. Então você começa a pensar, não o que o seu Zé Mané ou Dona Fulaninha pensaria de mim. Mas o que Santo Tomás de Aquino ou Shakespeare pensaria do que eu estou fazendo agora? Você adaptar-se a isto não lhe trará prêmio social nenhum. O único efeito que isso terá é o seguinte: você deixará de ser uma bolha de sabão e você vai se tornar um ser humano de verdade. Um ser humano que é capaz de falar a palavra eu com conhecimento de causa. Um ser humano que é capaz de assumir a responsabilidade perante si mesmo. Um ser humano que é capaz de conhecer seus próprios méritos e deméritos. E de tomar decisões com toda a firmeza e seriedade. Então, durante a primeira fase, você quer ser alguém. Mas esse alguém é apenas um fantasma, é apenas uma imagem que os outros projetam em você. E que você sabe que é falsa. Nesta segunda etapa da alta cultura, você vai ser alguém também. Só que alguém de verdade. É uma espécie de Pinóquio. Você vai deixar de ser um menino de pau para ser um menino de carne e osso. Né? Jesus Cristo fala isso. Deus arrancará o vosso coração de pedra e botará um coração de carne. Fala, agora você tem um coração de carne. É para isso que serve a alta cultura. Portanto, ela é a condição de possibilidade de você poder participar de qualquer discussão sobre o que quer que seja, de maneira útil, objetiva, verdadeira, sincera, com toda a seriedade. É claro que, a partir do momento que você faz isso, a sua palavra começa a ter um peso que antes não tinha. As pessoas não sabem de onde aquilo vem. Então, isso lhe dá uma certa autoridade. A palavra autoridade vem do quê? De autos, o mesmo. Quer dizer que agora você está falando como alguém que sabe o que está falando. Então, agora você sabe as fontes das suas opiniões, as fontes das suas ideias, e, portanto, agora elas são suas. Agora você começou a pensar com a sua própria cabeça.
Não para dar uma opinião. Opinião. Tem uma frase no filme Dirty Harry, né, em que o Dirty Harry fala assim: opinião é como bunda, todo mundo tem. Então, opinião você não vale nada. Mas se você começa a dizer as coisas, vamos dizer, com o peso da experiência interior, testada, pensada, séria, opa, é diferente. Então, aí você pode até prestar algum serviço à sociedade. Antes disso você não pode. Antes disso você pode apenas dar opinião.